Olá, eu sou Julian Fuchs, sou escritor, crítico literário também, e vim aqui apresentar alguns dos livros das minhas relações mais íntimas que fui construindo com a minha própria estante. São livros sem um norte preciso, sem uma unidade concreta na composição do grupo de livros que tenho a mostrar. Acho que, evidentemente, isso vai se dar como a reprodução de uma trajetória pessoal pelos livros e das relações que a gente vai constituindo, dos vínculos que vão se formando, das amizades que a gente cria com as obras literárias da nossa estante. O primeiro dos livros que eu queria destacar, ele me acompanha há muito tempo, A Rosa do Povo, do Drummond. Nesta edição, é um presente que minha mulher me deu antes da gente ter uma relação, ou seja, mais de 20 anos atrás, e desde o início foi uma leitura muito marcante para mim. Enfim, esse clássico eu acho que eu não preciso nem apresentar muito concretamente e precisamente, né? São poemas dos mais importantes da trajetória do Carlos Drummond de Andrade e, enfim, visitam a literatura, o mundo, a criação poética das mais diversas maneiras, com uma riqueza impressionante, com uma precisão, com uma profundidade. E eu, a cada vez que quero escrever, acabo me aproximando desse livro. A cada vez que vou começar algo novo, de repente vejo que no fundo, por algum lugar, a Rosa do Povo estava entrando, né? Brotando de algum asfalto árido no interior de mim mesmo, né? Não por acaso um dos poemas, um dos primeiros poemas desse livro se chama Procura da Poesia, e não por acaso o meu primeiro romance se chama Procura do Romance, né? Era uma ideia justamente de resposta no gênero romance, aquelas provocações que existem no poema Procura da Poesia, a ideia de entrar no universo da palavra, penetrar silenciosamente nesse universo e ali encontrar as histórias que devem ser contadas, as palavras que podem ser ditas, as ideias que devem ser formuladas, enfim. É um poema belíssimo que eu recomendo a todos, e esse livro acaba que retorna constantemente em poemas que se reinventam a si mesmos e às vezes me surpreendem incrivelmente, né? O segundo dos livros que eu separei para mencionar para vocês é o Ninguém Nada Nunca, Nadie Nada Nunca, do Juan José Saer, um escritor argentino. Esse é o livro, talvez o livro que eu mais li na minha vida e no qual passei mais horas vasculhando, tentando debulhar esse livro de ponta a ponta, palavra a palavra, porque foi o objeto da minha dissertação de mestrado e foi assim o exercício de close reading mais preciso que eu me propus a fazer. E o estranho para mim, a minha relação começa com extrema ambivalência, para dizer o mínimo, na verdade, com repulsa ao livro. Eu cheguei a ele num curso já tinha entrado na pós-graduação, estava fazendo um curso de narrativas latino-americanas contemporâneas e comecei a ler esse livro que me causava profundo incômodo, né? Um livro lento, um livro que não avançava, que parecia se subsumir numa total imobilidade, em que nada parecia acontecer. Ninguém, nada, nunca. Ou seja, ninguém fazia absolutamente nada, nunca. Nada era narrável. Me chamava muito a atenção a poética que ele construía de uma imobilidade, né? de um estancamento da realidade, estancamento da vida. E aquilo que me incomodava, me perturbava, foi fazendo sentido, foi ganhando força dentro de mim e me via escrever, então, primeiro internamente e depois externamente, um estudo mais cuidadoso que já fiz sobre uma específica obra, que tomava essa ideia de impossibilidade de narrar, de morte do romance e do paradoxo de um romance que se constrói a partir da ideia de morte do romance
uma narrativa que se constrói pela impossibilidade de narrar, e por isso Ninguém Nada Nunca foi um dos livros mais marcantes da minha vida, sem nenhuma dúvida. Mudou a minha forma de conceber a própria literatura. Terceiro livro que eu trouxe para vocês, já um clássico, mais um clássico forte da literatura brasileira, A Paixão Segundo GH, um romance também perturbador, né? Quem o conhece sabe bem, basta saber da trama, saber dessa mulher que se encerra no quarto dos fundos da sua casa e ali, tomada por uma sequência de reflexões alucinantes e alucinadas em algum grau, sem que nunca percam uma dimensão racional, ordenada, rigorosa, se vê refletindo, repensando sua própria vida, sua vida completa, e se vê ali defrontada com uma outra existência, que é a existência de uma barata que ela vem, perdão o spoiler, a comer, a colocar na boca, né? É uma experiência fortíssima dessa narrativa que reinventa e ressitua, talvez, o inseto kafkiano e coloca em outro lugar a nossa relação humana com esse inseto. Enfim, traz uma reflexão sobre a vida, a humanidade, as inter-relações entre seres, que nos avassala, né? A gente mergulha e sai bastante transformado de uma leitura dessas. É um livro que sem dúvida faz a gente repensar o próprio fazer, a própria possibilidade de construir literatura, e que acaba por ser, para mim, na minha opinião, a expressão mais bem acabada e mais profunda do projeto da Clarice Lispector, que é, como um todo, um projeto interessantíssimo. O quarto livro que eu trouxe para comentar, é modo de dizer, já que ele sai da minha própria estante, mas que eu pincei para mostrar para vocês, é o Austerlitz, do W.G. Sebald, um escritor alemão bem próximo da contemporaneidade, para não dizer necessariamente nosso contemporâneo. Morreu faz poucos anos, mas escreveu uma obra também arrebatadora em vários sentidos, sem nunca desejar ser um impacto fácil, sem nunca desejar ser qualquer tipo sensacionalista de relato. Faz um dos mais profundos relatos do Holocausto e suas reverberações históricas, de como o trauma histórico da Segunda Guerra Mundial e da destruição e da supressão de uns seres humanos por outros seres humanos cria círculos concêntricos de dores e de exílios e de sofrimentos que dificilmente conseguem ser elaborados até o seu limite, né? A obra narra especificamente um sujeito chamado Austerlitz, um sujeito ficcional, mas que nos é apresentado de tal maneira, numa mescla, uma espécie de híbrido entre narrativa ficcional e relato autobiográfico, a partir da figura do próprio Sebald, né, nessa aproximação com a autoficção, mas uma autoficção que não refere a si mesmo, e sim que busca esse outro, que tenta contemplar esse outro, e nos é apresentado de tal maneira Austerlitz que a gente sente ele como uma figura profundamente real, né? Uma figura que a gente tem que conceber na sua existência efetiva e não como um sujeito ideado por outro sujeito que assim o fantasia. E uma das formas de construir esse efeito é por fotografias, né? Fotografias que o Sebald vai colocando ao longo da sua narrativa. Aqui e ali uma fotografia do próprio Austerlitz, ainda que Austerlitz seja essa figura fictícia, e que, enfim, dão um profundo efeito de real. Eu sinto o Sebald, a importância dele na literatura contemporânea é gigantesca, porque ele é um dos primeiros e talvez um dos mais consistentes a fazer esse
essa passagem ao híbrido, essa desconfiança em relação a uma narrativa convencional, a um elaborar a partir do zero uma fantasia de vida de alguém, e, pelo contrário, tentar se aproximar ao máximo de um real, capturar a experiência veraz, a experiência humana tal como ela se dá, e a partir do exercício da ficção, da construção ficcional, né? Numa linguagem que é por vezes ensaística, por vezes memorialística, por vezes historiográfica, ou seja, que acaba nos imergindo num mundo muito peculiar, né? E que, para mim, é uma das marcas fundamentais do romance nas últimas décadas, né? Esse romance que se fez mais híbrido e que tem como forma principal do seu radicalismo a aproximação com outras linguagens, né? Não mais o autocancelar-se do romance que flerta com a própria morte, e sim uma tentativa de expansão para além de si, em outras direções, na direção de outros discursos. E, por fim, o último dos livros que eu separei para comentar aqui é de uma chilena chamada Diamela El Pit, que escreveu Jamás el Fuego Nunca, aqui nessa edição que eu mostrei para vocês, uma edição brasileira, Jamais o Fogo Nunca. Essa tem um valor especial para mim, porque a edição brasileira fui eu que traduzi, escrevi um prefácio para ela. É um livro que eu batalhei muito para que existisse no Brasil, para que a Diamela chegasse, que ela tem uma escrita potentíssima, dura, rigorosa também, de pouca facilidade de leitura, mas que um olhar, talvez aquilo que eu apontava, que o Sebald fazia em relação ao Holocausto e à Segunda Guerra Mundial, é o que é feito pela Diamela em relação aos traumas próprios deste continente americano, né? O fato de referir as nossas ditaduras, as ditaduras, no caso a ditadura chilena, mas que conversa tanto com a ditadura argentina e a ditadura brasileira, que acabaram sendo objetos das coisas que eu mesmo escrevi. Enfim, é uma narrativa que consegue explorar também as reverberações desses acontecimentos políticos, desses acontecimentos históricos, as reverberações íntimas, subjetivas, e aqui em Jamais o Fogo Nunca, sobretudo corporais, né? O corpo é atravessado pelo trauma, é atravessado pela experiência histórica, e é o corpo que estabelece esse elo estremecido entre um passado traumático e um presente duro, um presente violento, que fala bastante também sobre a realidade que a gente tem enfrentado neste continente, nestes tempos, particularmente no Brasil, né? Como a reiteração de certas posturas autoritárias, violentas e agora recuperadas com imensa força e imenso potencial destrutivo. Acho que o livro da Diamela, que nem é tão recente, é do início deste século, conversa muito fortemente com o que a gente tem enfrentado por aqui e altera muito ou pode influenciar muito o que a gente é capaz de enxergar. Pensar também os espólios de uma luta e de uma resistência e a maneira de reconfigurá-la, né? É muito duro, muito pessimista o livro da Diamela, mas ainda assim, com esse olhar duro e pessimista, me leva a pensar em movimentos emancipatórios, em movimentos de resistência. E é o que tem me interessado bastante em literatura, pensar uma literatura que se relacione com esse presente e que se deixe também resistir para além do próprio exercício autônomo da ficção. Basicamente, pode parecer um conjunto, como eu disse, aleatório, e um pouco mas falam de um caminho muito pessoal, esses livros, para mim, um caminho muito íntimo, e que fala também da minha trajetória como escritor, né? Eu passei, digamos, vivi sob influência de cada um desses livros fortemente em algum momento, e as coisas que escrevi estão muito relacionadas a eles, sem que
efetivamente isso se explicite. Em alguns casos sim, em outros não, mas por isso eu guardo com enorme gratidão esses livros sempre ao meu lado, porque sei que posso retornar a eles e que eles muito me dirão, e sei que eles já disseram muito e me permitiram dizer também as poucas coisas que eu já tive para dizer.